Geralmente, as relações dessas coisas boas, de bênção nas nossas vidas, geralmente as pessoas falam e relacionam este fator de ser abençoado por Deus quando se alcança sucesso na vida, quando se alcança saúde, bênçãos na família, finanças, bons empregos e etc e tal. Então já ouvimos, irmãos, até mesmo atletas, não é, que dizem ter sido vencedores, pois Deus assim o abençoou naquela tal competição. Todos nós então queremos estar de fato sob essas bênçãos, né? A bênção de Deus de nos ajudar em muitas coisas na nossa vida. Porém, irmãos, o entendimento comum do seu significado, ser abençoado por Deus, é que nos dá de fato essas coisas boas. Mas a este respeito, nós podemos dizer que a bênção de Deus está sobre todos, crentes e incrédulos. Assim como diz Mateus no capítulo 5, verso 45, diz que o Pai está nos céus e faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. É bem verdade que assim as Escrituras nos assegura esta verdade absoluta, mas a bênção de Deus, irmãos, diz respeito não apenas a coisas materiais, não apenas a essas coisas que são limitadas e temporais aqui na terra. Embora esta parte esteja incluída as coisas que nós ganhamos e temos, pensar nas bênçãos de Deus como principalmente coisas materiais limita severamente a nossa compreensão do que está no coração de Deus em abençoar a cada um de nós. De fato, meus irmãos, qual é então o significado mais completo de ser abençoado por Deus? O que seria de fato então esta bênção de Deus, a qual está no coração de Deus e assim nos alcança de forma tão abençoadora, e nós queremos desvendar isso. E como pecadores caídos, não merecemos nada além do julgamento e da maldição. E certamente, irmãos, nada de bênçãos nós mereceríamos. Assim sendo, e nossas boas obras ou comportamento nunca podem nos tornar abençoados, nem de forma mais ampla, né, sermos agraciados por isso. Nós, por nós mesmos, nesta profundidade a qual nós queremos hoje abordar, nós não merecíamos de fato nada da parte de Deus. Mas segundo as Escrituras, Jesus se tornou maldição em nosso favor, para que de fato nós fôssemos abençoados. E na cruz, Ele carregou a maldição que estava sobre nós e morreu em nosso lugar. Assim sendo, irmãos, por causa da obra redentora da cruz de Cristo, ali Ele pagou por nós, pecadores amaldiçoados, podendo então agora receber a bênção de Deus pela fé em Cristo. E este é o grande milagre, pois em Cristo nós somos abençoados, apenas nele. Gálatas 3,14 nos afirma que, deixa muito claro, que a bênção de Cristo Jesus, que Deus quer que recebamos, não são as coisas materiais, mas algo muito maior e muito mais amplo. E isso estabelece neste texto para as nossas vidas, de fato, a promessa do Espírito Santo de Deus. Este verso, o de Gálatas 3, indica que o Espírito Santo é a bênção que Deus prometeu a Abraão, nele todas as nações, e que foi recebida pelos crentes, pela fé em Cristo, sabendo ou sendo apresentado assim o perdão de Deus, o seu melhor para nos abençoar diretamente nas nossas vidas. Meus irmãos, se pensamos que a bênção de Deus é principalmente ou primordialmente as coisas na esfera material, nós buscaremos apenas na nossa vida estas coisas, nós passaremos o nosso tempo de oração e de empenho pedindo a Deus por elas, pelas coisas, e também quando nós não obtivemos as bênçãos que nós desejamos e almejamos, nós colocamos em dúvida se de fato nós somos abençoados por Deus, pois as pessoas, elas conectam
o fato de ser abençoado por Deus em de fato ganhar aquilo que elas desejam em seus corações. Quanto isso, nós sentiremos, irmãos, falta de desfrutar da bênção de Deus de forma mais ampla, de forma mais plena e de forma mais real. Cristo, de fato, irmãos, é o autor da redenção, o príncipe da paz, e nós, pelas Escrituras, somos chamados a focar a nossa vida e atenção em Cristo Jesus. Podemos então desfrutar da ação do Espírito Santo como a principal bênção que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. De fato, a maior bênção que nós recebemos foi, de fato, a redenção em Cristo Jesus. E diante, irmãos, deste entendimento, eu queria convidar você a abrir o texto sagrado em Mateus capítulo 5, versos do 3 até o verso 6. Mateus capítulo 5, versos do 3 até o verso 6. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade sobre nós, pela tua misericórdia, Senhor, que como presente tem nos alcançado e nos abençoado de forma tão grandiosa. Perdoa nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude a compreender a tua palavra, para que sejamos assim, ó Deus, abençoados por ti nesta noite. Assim nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui de fato que já tem ouvido falar acerca de Jesus e sabendo um pouco acerca do que ele ensinou durante a sua trajetória, nunca ouviu falar sobre as bem-aventuranças, que faz parte então do Sermão do Monte? Creio que muitas pessoas aqui já têm ouvido falar nisso, nas bem-aventuranças, e a nossa intenção nesta noite é desvendar aquilo que está de fato por trás deste conteúdo tão maravilhoso. Eu acho que eu vou trocar o microfone, porque está dando uma microfonia aqui grave, tá certo? Vê o azul aí, por favor. Som, o azul, isso. Oi, som. Então, meus irmãos, nas bem-aventuranças, a simplicidade das palavras do Senhor Jesus e a profundidade de ideias deste sermão tem atraído cada vez mais novas gerações, trazendo a atenção para estes conteúdos tão ricos e tão abençoados de Deus para nós. Quanto mais exploramos então estes conteúdos, as implicações das bem-aventuranças, muito mais pontos ficam a ser explorados e nós buscamos então a alcançar horizontes que ainda serão descobertos. Não está bom, o clima está bem. E isso, meus irmãos, de fato nos leva à compreensão de que as bem-aventuranças, elas trazem para nós um conteúdo bastante profundo e significativo para as nossas vidas. Olhando então para isso, quanto mais nós nos aproximamos então destes conteúdos, acerca destas riquezas, que de forma inexorável nós podemos observar e sondar tal profundidade, nos leva, irmãos, a nos desarmar de nós mesmos e compreender coisas tão grandiosas que nos faz ter uma compreensão muito mais clara da vontade de Deus para as nossas vidas.
Antes de estarmos então falando sobre estes pontos para considerar separadamente cada bem-aventurança, há de fato, irmãos, 3 perguntas de caráter geral que nós precisamos responder quem são. E de fato, no contexto em que essas bem-aventuranças foi ditas por Jesus, existiam então um contexto importante lá que nós precisávamos então aqui trazer para a nossa compreensão. Ou seja, as pessoas descritas que estavam ali, ouvindo as palavras do Senhor Jesus. As bem-aventuranças, irmãos, descrevem então e trazem a informação de um caráter muito equilibrado e diversificado do povo que ouvia as palavras de Jesus. Haviam ali tanto os discípulos, como também o povo em geral, como também autoridades farisaicas e os escribas que ali estavam observando aquilo que Jesus então falava de forma muito contundente, trazendo um elemento do evangelho muito mais audacioso do que a lei, que era o que era mais conhecido lá por eles, bem como aqueles que estavam ali aceitando tudo aquilo que Jesus ensinava, mas também aqueles que estavam contra o que Jesus ensinava e afirmava. Observamos então, irmãos, que as qualidades recomendadas ali, havia de fato uma qualificação que essas recomendações ditas nas bem-aventuranças são muito mais um apontamento espiritual do que material. E quando nós olhamos para estas bem-aventuranças, quando nós falamos sobre fome e sede de justiça, as pessoas elas esquecem o que seria essa justiça e olham mais para o fome e sede e vai mais para as necessidades, não é, materiais das pessoas. Aqueles que choram, então o que seriam esse choro? De fato, o que é que está por trás que o entendimento bíblico, dentro de toda a contextualização, nos aponta um cunho muito mais espiritual do que material. Observe, queridos, que nós podemos observar a qualidade dos valores eternos vivenciados na vida como fruto de uma fé firmada naquele que estava ali falando e pregando, que era o Senhor Jesus. Por último, a terceira coisa que nós precisamos trazer como elemento importante são as bênçãos prometidas que ali foram ditas por Jesus. E este é um foco bem central e bem alto na nossa ministração de hoje, de que nós precisamos então adentrar e entender que as bênçãos prometidas como dons da graça imerecida são as bênçãos gloriosamente compreendidas como dádivas do governo de Deus, experimentadas agora e consumadas depois, incluindo a herança do já e ainda não, como também terra e céu que nos aguarda, um consolo para os nossos corações e a nossa alma, como também, irmãos, nessas promessas, a satisfação e misericórdia com a visão muito mais afinada e clara da filiação acerca daquilo que nós somos na paternidade de Deus que assim nos envolve. Olhando então para o verso 3, nós vamos então ver a nossa primeira bem-aventurança, e este aqui é um ponto inicial importantíssimo. E observe, irmãos, que nós vamos andar de forma gradual, de forma progressiva, onde cada verso ele tem a ver com o próximo verso, e isso nos trará de fato a compreensão clara do que Jesus queria dizer. Primeiro verso então, o verso 3, que nós lemos, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Observe, queridos, que já mencionamos, que o Antigo Testamento fornece aos antecedentes necessários para a interpretação dessa bem-aventurança. Observe, queridos, que no princípio, ser pobre, no entendimento, significa passar necessidade, literalmente, materialmente falando. Ser pobre é aquela pessoa desprovida de recursos. Ser pobre é, de fato, alguém limitado, materialmente falando. E observe que, quando o Senhor Jesus fala sobre este ponto de bem-aventurados pobres de espírito, é bem verdade que ele sai da esfera material para uma esfera espiritual, pois aqui, de fato, o conteúdo é espiritual e não material. Observe, queridos, que ser pobre significa, então, passar por estas necessidades de forma muito gradual, porque os necessitados, eles não têm outro refúgio a não ser recorrer àquilo que Deus, então, proporciona na vida deles.
Ser pobre, irmãos, ou então a pobreza, ela recebeu então nuances espirituais no entendimento de Jesus, passando para aquelas pessoas, e passou a ser identificada como uma humilde dependência de Deus. E queridos, o pobre também, ele foi descrito como o contrito e abatido de espírito. Observe que o pobre é de fato esta pessoa abatida, humilhada, que não tem recursos, que não tem nada. Então, Jesus faz uma analogia, trazendo para o campo da espiritualidade o que seria esta pobreza espiritual tão valorizada por Jesus. É de fato, irmãos, o entendimento de que aquele que é pobre espiritualmente é aquele que é de fato dependente da ação de Deus. Ser pobre de espírito não é uma desqualificação, mas muito mais uma qualificação daquela pessoa que espiritualmente não tem nada em si mesmo que ela possa se valer. Ser pobre de espírito é estar totalmente na dependência do Deus Todo-Poderoso. É de fato aquele que está sujeito à vontade de Deus, que ele não tem para onde correr. O pobre de espírito é aquele que afunila o seu entendimento e o seu coração na direção daquele que é todo-poderoso e que somente ele é quem pode suprir a necessidade espiritual. Isto é ser pobre de espírito. Talvez, irmãos, o melhor exemplo desta mesma verdade seja a igreja de Laodiceia. Aqui é um exemplo muito claro, muito contundente. Era aquela igreja que sentia-se então abastada de tudo. Era aquela igreja do Apocalipse que João então escreveu aquela carta para aquela igreja, ditas pelas palavras do Cristo glorificado. Ele citou então as complacentes palavras dela e acrescentou seu próprio comentário, pois o texto do Apocalipse sobre aquela igreja dizia exatamente assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E o Senhor Jesus diz: e você não sabe que você é tão infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, espiritualmente falando. Era uma igreja orgulhosa, que achava que não precisava de Jesus, de tal forma que o próprio texto diz que Jesus estava do lado de fora dizendo: eis que estou à porta e bato. Esta palavra é para crentes orgulhosos, arrogantes, que acham que espiritualmente são suficientes em si mesmos. E isso, meus irmãos, é de fato um retrato, uma caricatura muito contextual com o ser pobre de espírito. Aquela igreja, ela estava muito rica em espírito. Ela se orgulhava de si mesma e achava que não precisava de nada. E o Senhor Jesus disse: eu te sugiro que tu compres ouro a mim, ouro depurado. E assim, meus irmãos, esta igreja visível de Laodiceia, apesar de toda a sua profissão cristã que dizia ter, ela não era de modo algum verdadeiramente cristã. Eram ricos, não pobres de espírito. Tinham tudo e achavam que estavam por cima e estavam tão distantes de Deus. O pobre de espírito é exatamente o contrário disso. Ainda hoje, irmãos, a condição indispensável para se receber o reino de Deus é o reconhecimento da nossa pobreza espiritual. É o reconhecimento de que fora de Cristo não há salvação. É o entendimento que se não formos nutridos pelo Espírito Santo de Deus, pela intervenção de Deus, nada somos. É o entendimento, irmãos, que nós somos dependentes da ação do Espírito Santo de Deus. Deus continua, irmãos, desprezando pessoas vazias e arrogantes, que se acham ensimesmadas em si mesmos, que são suficientes em si mesmo. Charles Spurgeon, ele então completa dizendo: para subirmos no reino é preciso rebaixarmos a nós mesmos. E o ser pobre de espírito, irmãos, tem de fato esta conotação. E observe, queridos, que as palavras de Jesus trazia então esta cosmovisão para aquelas pessoas de tal forma que eles ficavam maravilhados com tal sabedoria. Eles ouviam essas palavras de Jesus e estas palavras entravam em seus corações como facas cortantes, que faziam eles se enxergar a si mesmo
e poderem entender que eles mesmos em si mesmos não eram nada, e que o que Deus valorizava era de fato a pobreza do espírito, e nisso a bem-aventurança. Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz, é ser mais do que alegre, é de fato ser colocado em um patamar elevado no conceito de Deus. Mas observe que no verso 4, irmãos, nós vamos para uma outra bem-aventurança, que está totalmente ligada a esta primeira. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que espécie de tristeza é essa que pode produzir a alegria da bênção de Cristo naqueles que assim sentem-se? Que tipo de tristeza é essa que leva alguém a chorar e Deus valoriza? Está claro, irmãos, no contexto, que aqueles que recebem ou que receberam a promessa do consolo não são, em primeiro lugar, os que choram a perda de alguém querido. Todos nós aqui um dia perdemos alguém querido. Nos despedimos da morte de alguém. Nós bem assim sentimos tristeza e choramos. E é natural, é normal que isso aconteça. Mas que tipo de choro é esse então? Seria então, de fato, o choro pela perda de alguém? Os que choram de fato a perda de alguém querido, então, será que seria este tipo de choro, de tristeza, de luto, que assim proporcionaria este choro que o Senhor haverá de enxugar, de consolar? E aí, queridos, a palavra mais adequada para este tipo de choro não é pela perda de alguém ou de alguma coisa, mas é por aqueles que choram a perda da sua própria inocência. É aqueles que choram pela falta da justiça de Deus. É aqueles que choram pelo seu próprio desrespeito próprio por conta do pecado. Cristo, irmãos, não se refere à tristeza de luto, mas à tristeza do arrependimento. A tristeza que leva alguém a chorar pelo arrependimento, este sim. Este é o segundo, então, estágio da bênção espiritual. Pois o primeiro nós já lemos, é a pobreza de espírito. E depois aqueles que choram pelos seus próprios pecados. É os que choram arrependidos. É os que choram inconformados com a sua própria condição de vida de pecaminosidade, maquiada com alguma coisa que para as pessoas parece muito que está tudo certo, e na verdade não está. Observe, queridos, que uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecê-lo, outra coisa é também se entristecer e chorar por causa disso. Ou numa linguagem muito mais teológica, tem a ver com a confissão. E a confissão, irmãos, é uma coisa, a contrição é outra coisa. Uma coisa é nós confessarmos, outra coisa é nos entristecermos pelas nossas próprias falhas, pelos nossos próprios pecados. E isso, queridos, leva-nos ao entendimento de que nós precisamos então notar que a vida cristã, de acordo com Jesus, não é só alegria e risos. Não é só alegria e risos, pois nós somos pecadores e nesta caminhada estamos. E nós temos muito mais razões para chorar pelas nossas próprias falhas, quando nós falhamos contra Deus ou contra os nossos irmãos, contra o nosso próprio corpo e a nossa consciência. E nós simplesmente endurecemos os nossos corações e achamos que é assim mesmo, se tornou natural e nos tornamos distantes daquilo que o Senhor lhe quer para cada um de nós, como contrição. Há cristãos, irmãos, que parecem imaginar, especialmente que estão cheios do Espírito, que devem então exibir um sorriso perpétuo no rosto e viver continuamente, exuberantemente, que está tudo bem, estão borbulhantes de alegria. Mas observe, irmãos, que na versão de Lucas que fala sobre esse mesmo texto,
que é Lucas capítulo 6, a partir do verso 20. Jesus então traz um elemento muito mais solene de advertência, quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas ele acrescenta: ai de vós que agora rides. Ou seja, é aquela figura que se intitula cristã, que vive uma vida que ele sabe que é pecado, que está errado, que as Sagradas Escrituras não apoiam e nem aprovam, e as pessoas estão rindo desta condição em vez de estar chorando. E Jesus diz: bem-aventurados sois vós que choreis, porque vocês serão consolados. E o convite aqui, queridos, é que cada um de nós possamos pensar nas nossas próprias vidas e deixarmos que de fato um profundo sentimento de pesar e de arrependimento invada o nosso coração todas as vezes que nós somos lembrados que nós erramos, falhamos e pecamos contra Deus, contra a nossa consciência, contra o nosso coração, contra nosso corpo, contra o próprio Senhor. Observe, queridos, ainda que John Stott, ele diz: tais pessoas que choram, que lamentam a sua própria maldade, são consoladas pelo único consolo que pode aliviar o seu desespero. Isto é, o perdão da graça de Deus. E meus irmãos, John Stott continua dizendo, para concluir a fala dele: o maior de todos os consolos é a absolvição anunciada sobre cada pecador contrito que chora. E é o que nós, irmãos, não vemos mais na nossa geração. Nós nos encontramos muito mais com pessoas conformadas com sua vida pecaminosa e achando que Deus não levará em consideração. São pessoas que vivem as suas vidas muito organizadas, materialmente falando, que sabe que há pontos cruciais na sua própria vida, e o que se espanta é que isso não faz com que o seu coração chore de arrependimento e que não haja nenhuma atitude de mudança em relação ao que o Senhor Jesus ele exige de nós. Jesus, irmãos, é o nosso Salvador. Ele foi lá na carnificina espiritual onde estávamos, nos deu vida e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E por isso ele requer de nós um padrão que se estabelece não pela vontade do homem, mas um padrão que ele estabelece para que neste padrão nós possamos viver, nos deleitar e glorificá-lo para sempre. Assim, meus irmãos, a consolação advinda de Cristo, ela virá quando de fato corações não estão apenas reconhecendo que estão errados, porque reconhecer que estamos errados é apenas um elemento que se apresenta como remorso. Mas quando de fato nós entendemos que precisamos nos arrepender daquilo e buscar em Cristo uma transformação, nós de fato, irmãos, precisamos chorar de arrependimento e fazer com que as coisas sejam modificadas na nossa vida. E a pergunta que fica para mim e para você: quando nós pecamos, nós temos chorado ou temos rido da situação? Quando nós temos errado em coisas que nós sabemos que está errado, nós vamos abraçar as bem-aventuranças por aqueles que choram? Ou nós vamos tirar onda com as bem-aventuranças e achar que isso aqui é conversa de gibi? Precisamos, irmãos, sair de um patamar de infantilidade espiritual, de achar que a nossa vida aqui, no mundo virtual, no mundo espiritual, está todo desconectado
E o que importa é a gente vir para a igreja e cultuar ao Senhor. Maridos, esposas, filhos que aqui estão, todos nós somos maridos, esposos ou filhos. Quando nós falhamos com o outro que moramos em casa, quando nós erramos com o outro que é cliente ou que é um fornecedor nos nossos negócios, quando nós falhamos na nossa integridade, quando nós falhamos no nosso culto a Deus, nós achamos graça disso? Somos alheios ao sentimento que o Senhor Jesus aponta como algo estabelecido para nós? Ou de fato, irmãos, nós precisamos chorar mais de arrependimento para que nós sejamos mais do que felizes? Meus irmãos, Cristo, irmãos, é aquele que nos perdoa os pecados. Ele continua a derramar óleo nas nossas feridas, concede paz à nossa consciência magoada e marcada pelo pecado. Mas nós deveríamos, irmãos, chorar pela devastação do sofrimento e da morte do pecado que se alastra no mundo inteiro. Só no estado final de glória o consolo de Cristo será então completo, pois só então o pecado não existirá mais e Deus de fato enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém? Estou procurando falar mais baixo, irmãos, por conta da minha recuperação alérgica da garganta que estava incomodando muito. Mas, queridos, no verso 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Observe, queridos, que nós começamos pela pobreza do espírito, alguém dependente totalmente de Cristo, totalmente espiritualmente dependente dele, que chora pelas suas falhas e pelos seus pecados de arrependimento. Mas agora, este mesmo sentimento deste discípulo de Cristo, pois assim como somos, ele agora se torna manso. E que tipo de mansidão é esta que o texto fala para nós? Que herdará então a terra. Etimologicamente, irmãos, esta palavra, ela traduz para nós ser gentil, ser humilde, ser atencioso, ser cortês e, portanto, o ponto mais alto, aquele que exerce autocontrole ou domínio próprio. Aquele então que vive nesta dimensão, sem o qual estas qualidades de autocontrole, sem o autocontrole as outras qualidades não se sustentam. Observe que John Stott, ele também faz comentários acerca disso e diz: embora imediatamente recuemos diante da imagem do nosso Senhor, quando intitulado o Cristo suave e meigo, pois assim o Senhor Jesus é. O Senhor Jesus, ele é intitulado como suave e meigo. De fato, irmãos, há um entendimento, segundo John Stott, que imediatamente as pessoas recuam quando olham para Cristo como suave e meigo, e a suavidade e a meiguice de Cristo, porque associam então a uma figura fraca, uma figura frágil, associa a mansidão como algo, às vezes até efeminado. E assim John Stott completa dizendo, ele mesmo descreveu assim, como manso e humilde de coração. Paulo também referenda a sua mansidão e a sua benignidade. Pelo contrário, irmãos, a ideia da mansidão traduz qualidades de grandeza e de capacidade de acordo com a essência de conhecer a sua posição de dependente de Deus. E isso reflete, irmãos, nas relações interpessoais. Precisamos, irmãos, compreender que nós devemos viver esta mansidão. Uma mansidão que é muito mais caricata do domínio próprio, daqueles momentos que quando nós estamos no trânsito, que o outro motorista
ou motoboy, ou seja lá quem for, o ciclista, que por um deslize da sua atenção atravessa-se diante do nosso carro e a gente fica furioso. É naquele momento que nós devemos ser mansos, exercer esta mansidão. Pelo contrário, nós deixaremos então esta mansidão de lado, e isto não reflete um fruto daquele que de fato é transformado. É de fato no momento quando a esposa tira a nossa paciência, ou nós tiramos a paciência da esposa, e como é que o outro ele vai reagir. É de fato o filho quando erra e não aceita a correção, e o filho então se altera. É quando coisas acontecem no nosso dia a dia. É quando o carro quebra, o liquidificador quebra, a televisão quebra, tudo quebra na mesma semana, e a gente fica furioso. Que mansidão, irmãos, nós temos para apresentar? Eu preciso olhar para esse texto e dizer que a mansidão, irmãos, é de fato este fruto de autocontrole e de entendimento acerca de quem de fato nós somos chamados a ser. Porque se nós observarmos, bem-aventurados os pobres de espírito, então espiritualmente eu sou dependente de Deus, não tenho nada em mim, dependo dele. Se depois eu choro de arrependimento pelos meus pecados e falhas, isso me deixa numa condição de humilde, de entender que Deus está sobre mim, tem controle absoluto sobre todas as coisas, e testa-nos na nossa mansidão, a qual eu preciso então vivenciar. É claro, todos nós aqui já erramos, todos nós aqui um dia ficamos chateados e bravos, mas nós somos convidados, irmãos, hoje a vivermos pobres de espírito, a chorar pelas nossas falhas e a viver esta mansidão. Assim, meus irmãos, o Dr. Martin Lloyd-Jones é um pastor, e ele resume de forma admirável o aspecto da mansidão. Quando ele diz a mansidão em sua essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos, é assim que ela se apresenta e que nos expressa na atitude e na conduta para com os outros. O homem verdadeiramente manso é aquele que fica realmente pasmo ou constrangido diante do fato de que Deus e aqueles que estão ao seu redor podem nos ver como de fato nós somos, e mesmo assim nos tratam tão bem. Deus é misericordioso, nos conhece profundamente, o nosso cônjuge e os que estão ao nosso redor também. E quando nós somos testados e nós deixamos de vivenciar a mansidão, tanto Jesus como aqueles que estão ao nosso redor nos suportam. O homem manso é aquele que fica constrangido com isso, e ele é levado então à compreensão de que ele precisa ser manso. Essas pessoas mansas, Jesus então acrescentou dizendo que estas pessoas, elas herdarão a terra. Esta promessa então era de se esperar então o contrário, achar que as pessoas mansas nada conseguiriam, porque elas são ignoradas por todos, ou então tratadas com descortesia ou desprezo. Seria de fato então os valentões ou os arrogantes que vencem na luta pela existência? Até mesmo os filhos de Israel, irmãos, precisaram lutar pela conquista da terra prometida, mesmo ela tendo sido prometida por Deus, mesmo com a promessa de que Deus lhes daria a terra. Mas a condição pela qual nós tomamos posse da herança espiritual em Cristo não é a força, não é o grito, não é a tapa na mesa, não é o expressar escandalosamente às vezes as palavras,
Não é isso. O que nos faz impor respeito, o que nos faz impor quem de fato nós somos ou representamos em certos ambientes, não é a força. Não é a força, mas é a mansidão. Pois, conforme já vimos, tudo o Senhor nos deu. Tudo o Senhor já nos concedeu. Ele já nos abençoou já. Assim, meus irmãos, no dia da glorificação, haverá de fato um novo céu e uma nova terra para os mansos herdarem, para aqueles que de fato viveram esta mansidão, chorando ao longo da vida, como pobres de espírito, que dependiam totalmente do Senhor. O caminho de Cristo é diferente do caminho do mundo. A cada cristão, mesmo sendo como Paulo, que nada tinha, pode dizer-se possuidor de tudo, pois tudo o Senhor nos deu. Louvado seja o nome dele por isso. O verso 6, irmãos, então: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mais uma das promessas que o Senhor nos dá, diante de toda uma construção, desde a primeira bem-aventurança. No Cântico de Maria, irmãos, nós podemos observar claramente, no Magnificat de Lucas, capítulo 1, versos do 46 até o verso 55. Os espiritualmente humildes e famintos foram associados, e ambos declarados bem-aventurados por Deus. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos de seu espírito. Este princípio generalizado ficou aqui particularizado diante das palavras de Lucas, pois os famintos e os sedentos que Deus satisfaz são aqueles que têm fome e sede de justiça. E a minha expectativa é que nós sejamos, de fato, irmãos, esses sedentos, esses famintos pela justiça. E tal fome espiritual, irmãos, é uma característica do povo de Deus. Há de fato esta característica, cujo desejo supremo não é material, mas espiritual. E a pergunta aqui que nós fazemos: se formos colocar aqui em uma balança imaginária a minha vida material e a minha vida espiritual, quanto tempo nós dedicamos à espiritual e à material? Quanto de empenho nós dedicamos ao lado da balança material e quanto nós nos dedicamos ao lado da balança espiritual? Onde nós buscamos mais suprir a nossa fome existencial, nas coisas materiais ou nas coisas espirituais? A justiça na Bíblia tem pelo menos 3 aspectos: o aspecto da justiça legal, da justiça moral e da justiça social. E essas 3 vertentes da justiça, biblicamente falando, nos explica claramente, irmãos, que a justiça legal, ela é de fato aquilo que legalmente nos alcançou, que foi a justificação. Deus nos tornou justos diante dos olhos do nosso Deus. O Senhor Jesus nos tornou justos. É de fato o aspecto da justiça legal no relacionamento certo com Deus, como de fato nós estamos diante disso. Mas a justiça moral é aquela justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus. É quando nós fazemos as coisas que são certas e corretas. É quando nós de fato nos voltamos para o entendimento de que somos atraídos pelos olhos do Senhor e alcançados graciosamente a vivermos uma vida e uma conduta que agrada a Ele. Mas a justiça social é aquela justiça relacionada à integridade dos nossos negócios, na honra, no lar e nas relações familiares. Todos nós temos papéis, cada um de nós temos uma parte a vivenciar em tudo aquilo que nos envolve como seres humanos. Voltando então os nossos olhos, irmãos, a partir deste ponto para trás,
nós podemos ver que as 4 primeiras bem-aventuranças, elas revelam uma progressão espiritual de inexorável lógica. Ou seja, há um resultado lógico que culminará em tudo aquilo que o Senhor Jesus ele traz para nós. Cada passo, irmãos, conduz ao seguinte passo que pressupõe o anterior. As bem-aventuranças, de fato, é esta escadinha que nós vamos subindo a cada degrau, que um degrau depende do próximo e da sustentação ao anterior. Assim sendo, nós precisamos, irmãos, compreender de forma muito clara que temos de ser de fato humildes de espírito, reconhecendo a nossa completa e total falência espiritual diante de Deus. Nós não podemos fugir disso. E isso aqui, irmãos, vai muito mais além do que religiosidade. Isso aqui vai muito mais além do que ser um crente de carteirinha. Isso aqui vai muito mais além do que o fato de sermos frequentes em uma igreja qualquer e não faltar nenhum culto que não seja com a motivação correta de adorar e servir a Deus. Depois, nós precisamos de fato, irmãos, é chorar por causa disso, por causa dos nossos pecados, sim, por causa das nossas falhas, a corrupção da nossa natureza caída. E o poder do pecado e da morte no mundo precisará de fato nos levar todos os dias a sentirmos pesar da nossa própria condição. Temos ainda de ser mansos, humildes e gentis para com todos, permitindo então em nossa pobreza espiritual fracassada e chorada, que de fato isso seja um condicionante o nosso comportamento em relação a eles e também em relação a Deus. Por fim, irmãos, neste último verso, nós precisamos, irmãos, ter sede e fome de justiça, pois é que vale então confessar e lamentar o nosso pecado, ou não reconhecer a verdade ao nosso respeito diante de Deus e dos homens e pararmos aí. A confissão do pecado deve nos levar a ter fome e sede de justiça. E ter fome e sede de justiça está totalmente ligado a uma busca incessante daquilo que Deus se apresenta para nós como nosso Deus. Fome e sede de justiça é fome e sede de viver em um patamar muito mais próximo do Senhor. Ter fome e sede de justiça, irmãos, é ter fome e sede da palavra, é ter fome e sede de vivermos os aspectos da salvação, é ter fome e sede de viver também os aspectos em todos os âmbitos dessa justiça que foi um presente para nós. O Senhor, pela sua justiça que é perfeita, nos salvou. E nós temos visto na nossa geração uma desconsideração contundente e clara, e que trata isso como uma coisa qualquer. Viver de fato, irmãos, com fome e sede de justiça, não é ser um guerrilheiro contra as injustiças deste mundo aqui. As injustiças deste mundo aqui, Deus é soberano sobre todas as coisas. E o mundo jaz no maligno, ele é assim mesmo. A fome e sede de justiça aqui é muito mais o cunho espiritual do nosso próprio interior do que ser um guerrilheiro desse ou um revolucionário, um revoltado da vida e querer entrar na seara política e revoltada com o sistema que aí está. Não. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de Deus, é ter fome e sede do Espírito Santo, é ter fome e sede de poder estar com Deus de forma verdadeira. Conclusivamente, irmãos, certamente nós devemos ser gratos por todas as coisas materiais que o Senhor nos dá, claro,
Essas coisas são bênçãos de Deus para nós também. Nos atende nas nossas necessidades e nos faz responsáveis por atender e ajudar e abençoar tantas outras pessoas que estão ao nosso redor. Deus não nos dá riqueza, irmãos, para nós ficarmos cada vez mais enriquecidos, cada vez mais avolumados de recursos e de riquezas, sem ter um fundamento. Aqueles que recebem muito de Deus têm um papel de mordomia muito maior do que aqueles que recebem pouco neste aspecto. E aí, queridos, nós somos então verdadeiramente abençoados quando nós experimentamos Cristo como nosso amor, Cristo como a nossa paz, a nossa paciência, a nossa satisfação, a nossa alegria e tantos outros aspectos de si, do Senhor Jesus. Temos, irmãos, uma pessoa maravilhosa agora dentro de nós, que atua em nós, que nos ajuda, que nos conduz. Esta sim é a maior bênção do universo, a nos acolher sempre com o seu amor e com a sua justiça. Infelizes são quem? Infelizes são os enfastiados, que não têm apetite alguma pelos aspectos dessa justiça. Infelizes são os indiferentes, são de fato os acomodados espiritualmente, são aqueles que são preguiçosos. Esses são infelizes de buscar uma vida com Deus. Sabe quem são os infelizes? Nós podemos, irmãos, olhar para aquelas pessoas que de forma alguma sentem falta da igreja. Por exemplo, passa uma semana toda, se não tiver alguém ligando, telefonando, aí bora, vamos aí, vai ou não vai? Vamos lá, bora. Vamos, rapaz, ajeita aí e tal, vamos lá. Sempre tem que ter alguém com cabo de aço puxando. Esses são infelizes. Pois nós entendemos como pressuposto que todos aqueles que vivem os aspectos dessas bem-aventuranças, ele não precisa de reboque para poder estar vivenciando os aspectos da comunhão, os aspectos da expressão da graça de Deus sobre nós quando nos reunimos, e de ter uma vida comprometida com Deus. Não precisa de reboque. Quem tem fome e sede de justiça está sedento a cada vez que ele sai por aquela porta, para retornar para cá, para novamente estarmos louvando e adorando ao Deus verdadeiro e presente em nosso meio. Esses são, de fato, irmãos, os infelizes. Os felizes são os esfomeados por Cristo. Felizes, irmãos, são aqueles que são insaciáveis pela palavra, que quando nós nos sentamos para tomar um café, que a conversa da pauta é a Bíblia Sagrada, a gente começa a falar das Escrituras e começa a discutir sobre a palavra de Deus, e parece que o tempo voa e a gente não quer parar de falar. Quando a gente olha, deu 10 horas, deu meia-noite, deu 1 da manhã, e a gente queria mais, queria mais. Esses são os felizes. Os felizes são aqueles que nunca se fartam de nutrir-se da justiça divina. São de fato os que vivem os aspectos do que é justo. E o que é justo está nas Escrituras. E o que está nas Escrituras são os aspectos da honra para com os nossos irmãos, nos nossos negócios. São os justos entendendo que a salvação precisa ser desenvolvida no nosso dia a dia. E desenvolver a salvação tem tudo a ver com esta fome e com esta sede de viver os aspectos dessa justiça de Deus. Podemos então olhar para aqueles nutridos de motivação certa, transformada, que ama a igreja, que ama a comunhão, que sente falta, desejosos de adorar, apaixonados por Cristo, apaixonado pela missão de Deus, apaixonado por
se sacrificar alegremente dos seus próprios recursos para poder estar, para poder levar a palavra de Deus a outras pessoas. Esses são os felizes, que pela a sua agenda se vê o florescer de frutos de uma vida espiritual apontada aqui nas bem-aventuranças. Esses são os felizes. O Sermão do Monte, irmãos, foi uma revelação de Deus através de Jesus ao seu povo, servindo como um alerta radical para cristãos que vivem de todo o coração para Deus por meio da fé. E viver de fato com o coração voltado para Deus por meio da fé é olhar para as bem-aventuranças, é de fato tornar-se um pobre de espírito, é de fato chorar pelas suas falhas, arrepender-se profundamente, tornar-se manso e viver uma vida cotidiana com fome e sede de justiça. Viver de fato, irmãos, os aspectos dessa fé não é simplesmente viver um estereótipo de cristão, mas é lançar-se aos braços do Senhor pelo seu evangelho gracioso. Como nos enxergamos, irmãos, então, nesta noite? Como de fato nós podemos nos apresentar diante do Senhor como verdadeiros discípulos, servos e filhos alcançados pela sua graça? Como é que nós, irmãos, como comissionados de Cristo, diante dessas verdades contidas nesta primeira parte das bem-aventuranças, como é que de fato eu me sinto diante do Eterno nesta hora? Será que em algum elemento daqueles que foram ditos hoje, das primeiras 4 bem-aventuranças, será que eu tenho algo a melhorar, algo a consertar? Ou eu vou olhar para isso e vou simplesmente ignorar esses aspectos e continuar a minha vida, embora tenha 10 anos de crente, 20, 30, 50, isso não interessa. Isso não é critério para isso, pois isso aqui é um elemento diário da vida do crente, é um elemento a ser vivenciado todos os dias, todos os dias, todos os dias, até o dia em que o Senhor nos chamar de volta para casa. Nosso Salvador, irmãos, usou esta passagem para ensinar a seus discípulos como viver o reino de Deus na mente deles. E esta palavra convida a mim e a você para viver exatamente com o reino de Deus na nossa mente, entendendo que a nossa passagem aqui ela é rápida e transitória e que nós devemos de fato, de forma muito convicta, precisamos juntar tesouros nos céus. E juntar tesouros nos céus é viver as bem-aventuranças. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.